escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Olá, é um prazer estar aqui com vocês de novo para mais uma lição da Escola Dominical. Quem está acompanhando, né, nossas lições aos domingos, percebeu que nós acabamos a revista na aula passada. E nós estamos uma aula adiantada em relação às outras classes da Escola Dominical. Então, para a gente começar junto, né, com as outras classes, na próxima semana, hoje nós vamos estar vendo uma lição avulsa, né, fazendo uma coisa diferente. E para hoje, né, o tema que nós vamos estar falando é um tema muito importante, fundamental da nossa fé cristã, né? É sobre a suficiência de Cristo, né? O que significa isso, né? E qual, obviamente, as consequências disso para a nossa vida como cristãos. O texto básico de hoje está lá em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6. É um texto bem conhecido, e ele diz o seguinte: olha, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua vã filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, qual vai ser o nosso objetivo hoje na lição? Primeiramente, é entender o significado da cruz na vida do cristão. A gente fala de cruz, a gente vive num país com forte tradição cristã, no qual em muitas repartições públicas, em muitos lugares, as pessoas têm o costume de utilizar a cruz, o símbolo da cruz, né? Mas qual que é efetivamente o verdadeiro significado da cruz na vida de um cristão, né? E também compreender o que é a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Esses são os dois objetivos básicos, né? O primeiro ponto que a gente tem que entender aqui para começar a compreender o texto que nós lemos e a ideia subjacente, né, é que Paulo escreve a carta aos Colossenses, né, a uma comunidade que estava localizada na cidade de Colossos, e aí vocês podem ver no mapa, né, onde Colossos se localizava, ficava entre as cidades de Éfeso e a região da Galácia, né? Essa região hoje é onde fica a Turquia, e na época de Paulo, Colossos já não era uma cidade tão importante, né? Havia sido, um tempo antes, uma cidade muito próspera, né? Colossos ficava numa rota comercial importante que ligava a Éfeso a outras localidades da Ásia, né? E havia uma indústria de lã muito pujante na localidade, né? Só que na época que Paulo escreve, Colossos já havia perdido essa condição de uma cidade importante, né? Inclusive alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que talvez essa epístola, né, de Paulo aos Colossos tenha sido escrita para a cidade menos importante de todas
as outras epístolas que ele escreveu. Então, como eu havia dito, né, havia sido uma cidade grande e próspera, né, com uma forte indústria de lã, tinha uma posição estratégica em termos de comércio, mas já na época de Paulo não era assim, né? E ali Paulo escreve uma comunidade localizada em Colossos, né, que tinha um certo problema lá, né? Qual que era esse problema? Os cristãos ali na cidade de Colossos, eles lutavam contra uma forma de filosofia judaica, né, que é uma filosofia judaica, mas que tinha uma influência forte do pensamento grego, né? E essa filosofia, ela espalhava que os cristãos ainda estavam vulneráveis às forças espirituais. Então, o que havia ali na cidade na igreja em Colossos era que, só lembrando, né, trazendo um ponto para esclarecer, a igreja de Colossos não foi fundada por Paulo, né, não foi, embora Paulo tenha escrito essa epístola à igreja em Colossos, Paulo não fundou a comunidade, então Paulo não havia tido contato com essa igreja, né? E ali os cristãos, eles lutavam contra essa filosofia, né? Uma filosofia que entrava de forma sorrateira, né, dentro das igrejas, dizia, olha, vocês cristãos ainda, né, os cristãos ainda são vulneráveis às forças espirituais, né? E aí, a par disso, havia uma ideia corrente de que essas forças espirituais precisavam ser combatidas através de condutas e práticas ritualísticas. Então, era voltar à prática de certos rituais, sobretudo alguns rituais embasados no Antigo Testamento, né? Lembra que é uma filosofia judaica, com viés, com uma influência também grega, né? Então, tinha esse apelo a certas práticas, a certos ritualismos que existiam no Antigo Testamento, né, como condição necessária para o combate a essas forças espirituais. Então, Paulo escreve essa carta para ajudar os cristãos em Colossos a entender que, para que eles venham a ganhar a aceitação de Deus, eles precisariam somente de Cristo. Não havia, portanto, nenhuma prática ritualística, nenhum conhecimento especial, né? E aqui também a gente vê um pouco da presença de uma visão gnóstica dentro da igreja, né? O gnosticismo no sentido de que eu preciso ter um conhecimento superior, né, especial para atingir a divindade. E Paulo fala, isso não existe, né? Eu não preciso de um ritual mágico, oculto, misterioso, reservado a alguns, a poucas pessoas iluminadas, né, para que eu possa ter aceitação de Deus, né? A única condição é Cristo. Cristo é a única condição, o conditio sine qua non, a única condição necessária para que o cristão possa alcançar a Deus, né? E isso a gente pode ver quando Paulo, logo no começo da carta aos Colossenses, ele diz o seguinte, lá no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados, né? Então, a gente vê ali que se chegar a Deus, né, o ter a redenção, a remissão dos pecados, não é algo que vai depender de qualquer outra coisa, de qualquer prática ou de qualquer coisa que nós possamos fazer, né? Diferentemente, portanto, do ensino que era trazido ali pela filosofia judaico-helênica, né? Paulo está falando, olha, Deus é quem foi aquele que nos libertou do império das trevas, né? É Deus aquele que nos transporta de um reino espiritual de Satanás, do domínio de Satanás, né, para o reino da proteção do seu Filho, né? Então,
os crentes eles são resgatados do poder de Satanás e trazidos para permanecer sob o domínio e a proteção do Filho de Deus. É uma redenção que temos e que vai se fundamentar na experiência do perdão, um perdão que nos é dado de forma graciosa na cruz de Cristo. Então, ali Paulo ele começa, de certo modo, a desenhar a ideia, esse conceito de que Cristo é suficiente, mais do que suficiente para a nossa salvação. Diferentemente do que estava ocorrendo na igreja de Colossos, aquela filosofia que entrava sorrateiramente, que colocava Cristo e mais alguma coisa. Paulo está falando, não, Jesus e só Jesus, não precisa de mais nada, ele é mais do que suficiente para que nós possamos ter a remissão, a redenção e a remissão dos pecados. E é uma coisa que nos é dado de forma graciosa, pela graça, não é algo que nós mereçamos, não é algo que nós tenhamos conquistado pelos nossos méritos, mas é algo que nos é dado de forma graciosa. E aí Paulo, em outro momento na carta, ele diz o seguinte: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então, houve um momento em que o nosso entendimento era degenerado. Nós não tínhamos a capacidade de compreender o alcance da graça de Deus. E Paulo fala, olha, existiu esse momento, mas ele fala, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, nos reconciliou com a sua morte, com a morte da cruz. Mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então Deus, através do seu Filho, através da morte de Cristo na cruz, ele nos reconcilia, e através dos méritos de Cristo nós somos transformados santos, ou seja, separados, inculpáveis, ou seja, nossos pecados são lavados, e irrepreensíveis. E isso, Paulo fala, isso não depende de prática ritualística alguma, não depende do cumprimento de ordenanças, não depende de acrescentar qualquer coisa que seja a Cristo. Isso tudo Deus nos dá em Cristo Jesus. Jesus, portanto, ele é mais do que suficiente para que nós tenhamos a salvação. Então, Paulo quer mostrar ali, primeiro, o cuidado com filosofias e vãs sutilezas. Talvez o ponto que a gente deva mais destacar aqui, a filosofia, obviamente, a gente fala de filosofia, eu estou falando de um sistema de ideias, um conjunto de ideias que vai, de certo modo, mostrar o ponto de vista sobre alguma coisa no mundo. A filosofia é o modo como o ser humano pensa as coisas do mundo, sejam elas físicas ou mesmo metafísicas. Quando eu falo, por exemplo, da alma, eu estou falando de algo que é metafísico, ou seja, algo que não é palpável, não é físico. E a filosofia ela busca isso, trazer uma explicação, obviamente, humana, sobre as coisas que ocorrem no mundo. E que dizem respeito, obviamente, à relação do ser humano com essas coisas. Mas talvez o ponto mais importante é a gente entender que as filosofias, sobretudo aqueles pensamentos que são contrários à fé cristã, porque nem sempre a filosofia não significa necessariamente ser contrária à fé cristã, mas aquelas filosofias que, de certo modo, buscam explicar de uma forma diferente aquilo que Deus colocou na sua palavra, ou daquilo que Deus elas muitas vezes entram na vida da igreja de uma forma sutil. Eu me lembrei, estudando e preparando essa aula, de um livro muito conhecido de C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz,
Quem não leu, é uma obra que eu recomendo, fundamental. C.S. Lewis, infelizmente, não é um autor muito conhecido no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos, é um autor bastante conhecido. C.S. Lewis era muito amigo do Tolkien, né, que escreveu a trilogia O Senhor dos Anéis. E o C.S. Lewis ele é professor da Universidade de Cambridge, na área de literatura medieval. Então ele tinha uma capacidade de escrever sobre temas de ficção muito grande, né? Quem assistiu ou leu as Crônicas de Nárnia pôde perceber a criatividade que ele tinha, né? E nesse livro, as Cartas do Diabo e seu Aprendiz, lógico que de forma ficcional, ele escreve ali sobre um diabo mais velho ensinando um diabo mais novo como atuar contra a igreja. E uma das passagens, o diabo mais velho, ele diz ao seu aprendiz de que ele era um dos primeiros a estar sentado no banco da igreja. Quando a igreja abria, ele já estava lá sentado, né? Ele entrava, portanto, de forma sorrateira, sem ninguém perceber, né? O pensamento anticristão, sobretudo hoje, na atualidade, ele entra de forma sutil na nossa vida, na nossa igreja, e, portanto, nós temos que estar atentos, né, a esses detalhes, né? E como, sobretudo, essa sutileza entra, né, esse pensamento anticristão entra na nossa vida diária, né, através desse plus, desse a mais, né, em termos da nossa fé cristã, né? Então a gente prega, a gente entende que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, mas às vezes nós sempre colocamos algo a mais nessa afirmação, nessa declaração, né? Então essas filosofias e vãs sutilezas expressavam conceitos que se fundamentavam na tradição dos homens e nos rudimentos do mundo, né? A palavra tradição aqui significa aquilo que nos é entregue, né? Se algum de vocês um dia for estudar direito, né, como é que você faz por exemplo, uma relação de compra e venda, né, de um objeto, né? Se dá pelo pagamento de um valor e pela entrega desse objeto, né? Então a tradição aqui, a palavra tradição, tem esse significado de algo que nos é entregue, né? Pode ser entregue, obviamente, de forma gratuita, né, ou de uma forma onerosa, né? E aí o que Paulo quer mostrar é que todas essas filosofias, essas vãs sutilezas, coisas que entravam de forma sorrateira na igreja, né, elas estavam fundamentadas não naquilo que Deus havia nos dado, né, mas naquilo que os homens haviam pensado, idealizado e passado de geração em geração, né. Eram, portanto, ideias e conceitos que não tinham fundamento bíblico, né? E aqui é o ponto que eu já falei, né? Havia um detalhe muito sutil. O ensino proclamava Cristo, aqui ficou com acento, mas está errado, Cristo e mais alguma coisa. Então, Cristo já não era suficiente. Eu precisava aceitar Jesus como meu Salvador, mas eu precisava praticar certo ritual ou cumprir certa ordenança, né? E a partir disso, né, desse detalhe sutil, né, eu começo a minar um ponto central da fé cristã, né? Dizer que Cristo já não é mais o Salvador suficiente, né? Eu preciso sempre de mais alguma coisa. Eu preciso ir na igreja, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, né? Eu preciso fazer tudo isso. Não que ir à igreja, orar ou ler a Bíblia não sejam importantes, mas eu começo a colocar essas práticas, né, como algo no mesmo pé que Jesus Cristo. A Bíblia fala que a salvação ela vem somente por intermédio de Jesus Cristo. Eu não posso colocar nada mais do que isso. Então Paulo ensina que não pode haver submissão aos imperativos do mundo como forma de vencer as trevas. Ali na igreja de Colossos,
havia o ensino de que para combater os espíritos do mal eu precisava praticar certos rituais ou ordenanças. E Paulo fala não, né? Jesus já venceu, Jesus ele é suficiente, eu não preciso de mais nada, né? Lá em Colossenses 2,20 ele vai dizer o seguinte: se morresseis com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças. Quer dizer, vocês através da cruz morreram com Cristo e foram ressuscitados com ele, foram feitos nova criatura. Por que se sujeitar, portanto, àquilo que é passado, né? Aquilo que já foi morto com o velho homem? Né? Por que se sujeitar àquilo que vai escravizar? Ao proclamar que Cristo ele é suficiente, né? Eu estou dizendo que eu não preciso de nada disso para minha salvação. Né? Então, Paulo começa a combater de forma muito veemente, né, aquele ensino na igreja de Colossos que trazia um detalhe muito sutil, né, mas com um potencial de destruição muito grande da fé cristã. Né? E a gente vê que essa ideia de Paulo de que Cristo é suficiente, né, está presente em outras cartas dele. Né? A gente vê lá em Romanos 8, 1, 2, dizendo o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, se eu estou em Cristo, eu não preciso cumprir mais nada para não ser condenado. O sangue dele é suficiente para limpar os meus pecados e para me resgatar. Ele continua: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Note que Paulo em nenhum momento fala, olha, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e mais alguma coisa vai te livrar do pecado e da morte. Não. Só Jesus e somente Jesus é mais do que suficiente para a nossa salvação. E aí, em outro momento, Paulo escrevendo aos Gálatas, a igreja na região da Galácia, ele vai dizer o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Quer dizer, se Cristo nos libertou, e Paulo fala, foi para isso, né, para que a gente efetivamente fosse livre, né? Cristo não nos tirou da escravidão do pecado para que nós nos tornássemos escravos de outra coisa, né? Mas não, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Né? Então, nós não temos, portanto, que nos voltar a nos submeter ao jugo do pecado. Né? Ao jugo da escravidão que o pecado, que as ordenanças, que a lei traz sobre o homem. Né? Nós somos libertos por isso. Né? Cristo pagou um preço na cruz para que nós fôssemos libertos de todas as coisas. Efésios 2, 13 e 16, Paulo vai dizer o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fosseis aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ou seja, não existe nada que possa ser acrescentado na obra de Cristo. Aliás, a Bíblia fala que a obra de Cristo na cruz ela foi perfeita, ela foi suficiente. Toda vez que eu coloco algo a mais, eu estou dizendo, de certo modo, que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Então, eu tenho que entender que nós estávamos longe de Deus e Ele nos aproximou pelo sangue de Cristo. Jesus, que é a nossa paz, Ele aboliu, quando fala aboliu na sua carne, ou seja, aboliu com a sua morte na cruz, a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Quer dizer, ali pelo intermédio da cruz, houve a reconciliação
nossa com Deus. E lá em Tito 2, 11 e 12 diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, nós temos que renegar aquilo que está ligado com a nossa velha condição. Se eu praticava rituais, se eu achava que eu podia fazer alguma coisa para chegar a Deus, se eu tinha a compreensão de que havia algum mérito na minha salvação, se eu me considerava uma pessoa boa, isso eu tenho que deixar para trás. Saber que não há mérito em mim que possa me levar à presença de Deus. Por quê? Porque somente a graça de Deus é que se manifesta salvadora a todos os homens. Não há nenhuma outra coisa. Cristo, portanto, ele é mais do que suficiente. Bom, então qual seria o significado, portanto, da cruz? A gente falou agora dos cuidados, até agora, dos cuidados que Paulo aponta, com uma filosofia que era sutil e que entrava de uma forma imperceptível na vida da igreja, mas que de certo modo ia minando a fé dos crentes. Paulo exalta a cruz de Cristo, mas qual o significado dela? Eu trouxe aqui alguns textos para que a gente possa entender qual que é a importância e o significado da cruz de Cristo na nossa vida como cristãos. Talvez, nesse sentido, o versículo mais conhecido seja esse de 1 Coríntios 1,18. E diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Então, o que é a cruz? A cruz é o poder de Deus para a nossa salvação. Quer dizer, quando eu entendo isso, eu entendo que aquilo que Jesus fez na cruz me libertou de forma completa do jugo da escravidão, do pecado. E, portanto, eu entendo que essa libertação não decorreu por mérito algum meu, não decorreu por conta de nenhum ritual, ou reunião mágica, ou culto especial. Não, isso decorreu da misericórdia e da graça de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Não estamos falando, portanto, de algo que vem da tradição do homem, vem do rudimento do mundo, mas estamos falando de algo que decorre do poder de Deus. E lá em Colossenses 1, 19 e 20 diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A cruz, portanto, ela significa a reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus, porque um dia, lá na eternidade, ele fez um plano, a Trindade fez um plano de mandar o Filho para morrer em favor de nós. Nós que éramos pecadores, nós que não fizemos nada para merecer isso, mas Deus, ele, no seu amor, ele nos manda o seu Filho para morrer por nós. Inclusive é isso que Paulo vai falar lá em Romanos 5,8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, ele não veio morrer sabendo que nós éramos perfeitos, que possuíamos mérito, que havíamos feito muitas coisas boas em prol da nossa salvação. Não, ele conhecia a nossa condição. Ele sabia quem nós éramos e mesmo assim, Deus manda seu Filho, ele prova o seu amor para conosco e ele manda seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí Romanos 8,18 diz: pois assim como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação, que dá vida. Quer dizer, a cruz também é a expressão de um ato de justiça de Deus para conosco. Não uma justiça baseada nos nossos méritos, mas é uma justiça na qual Deus, através do seu Filho, traz a remissão dos nossos pecados. Né? Mas também a gente vê que a cruz é uma prova do amor de Deus para conosco. Diz Jesus falando aos seus discípulos, ele diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então a cruz, ela expressa esse amor de Deus para conosco. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A cruz, portanto, expressa essa ideia de graça. Jesus não precisava morrer por nós. Ele não tinha nenhuma obrigação para conosco. Nós é que pecamos, nós é que fomos rebeldes para com Ele. E nós, portanto, éramos devedores. A Bíblia fala que o salário do pecado, como ela fala, o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram e carecem a glória de Deus. E aí, nessa condição, Deus não tinha obrigação de nos salvar. Mas o texto nos fala que Deus, de forma graciosa, porque Ele nos amou, Ele nos dá esse dom gratuito através de Jesus Cristo. E aqui, para a gente terminar, um texto que nós já lemos no início, lá de Colossenses 2, 13 e 15, diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quer dizer, não há necessidade de eu fazer qualquer coisa que seja para combater os espíritos maus, como estava ocorrendo lá em Colossenses. Quer dizer, eu não preciso, para eu afastar o mal, eu preciso aceitar Jesus e fazer mais alguma coisa. A obra de Jesus na cruz, ela foi perfeita, ela foi completa. Quando Paulo fala lá em Colossenses, tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, a ideia aqui Paulo está evocando uma figura muito comum na época do Império Romano, em que os generais romanos, quando retornavam das batalhas, eles traziam, faziam uma procissão, uma marcha em que eles traziam os seus inimigos capturados, para uma forma de mostrar a sua vitória e a humilhação sobre os seus inimigos. A ideia é mais ou menos essa. Ali na cruz, embora o mundo considerasse que a cruz era uma loucura, é um sinônimo de fraqueza, a cruz ali nos mostra um Jesus vencedor, um Jesus que venceu todos os principados e todas as potestades e que faz deles um espetáculo público. Paulo fala, ali na cruz Jesus triunfou. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos entender que Jesus, ele é mais do que suficiente. E Deus, portanto, nos ajude a entender essa verdade bíblica. Que Jesus é tudo na nossa vida e que nós não precisamos de mais nada. Que tudo aquilo que nós tivermos ou que nós fizermos é uma decorrência do entendimento dessa relação, de que tudo que eu preciso está na cruz de Jesus.